Neste vídeo vai ser uma explicação para quem viu este comando aqui incandescente e não entendeu nada. Aquele vídeo foi uma prévia feita com a ajuda essencial aí de um amigo, que é o Luiz Castro. Ele tem uma forja, trabalha com fabricação de facas, e isso aqui é um metal de ferro, aço, enfim, que é a especialidade dele. Só que para mim aquecer tudo isso daqui com o maçarico fica difícil. Então, com a ajuda dele, a gente foi até lá e conseguimos então fazer uma têmpera. Para entrar nessa questão de aço, têmpera, dureza de material, etc., eu teria que ter ele aqui para poder ele explicar direitinho como funciona, né? O que é têmpera, enfim. Eu vou tentar resumir. Muitos de vocês já sabem do que se trata, mas é quando você aquece o material até ele ficar numa temperatura que não pode ser vermelha, não pode ser muito amarelada, então tem um ponto exato. Só que eu não lido com forja. Nesse caso, uma pessoa aí que teve uma participação fundamental aí no projeto foi ele. Então eu fui até lá, a gente conseguiu fazer o aquecimento. E antes disso, quando eu comprei esse comando aqui, apesar de que vem uns papéis bonitos aqui, ó, que eu já mostrei, né? Vem uns papéis bonitos, vem aqui e um monte de coisa. Vem aí, ó, graduação 290 por 112, essa coisa toda. Só que o que que acontece? É só papel, para mim não adianta nada. O que adianta para mim é colocar lá no carro e funcionar bem. Qual é o ponto então? Eu peguei uma lima igual essa aqui, porque eu não tenho como ver dureza, não tenho essas máquinas, então a gente tem que se virar como dá. Só que nesse meio tempo, o que que aconteceu? Quando eu fazia assim, ó, a lima comia o material. Então eu deduzi que isso aqui estava mole, por algum motivo. Eu não sei se quem fabricou não fez a têmpera, ou se fez só nessa parte aqui, enfim. Conversando com ele, o Luiz Castro, a gente chegou na conclusão que seria interessante fazer então a têmpera para deixar o material mais duro. Pois bem, para quem assistiu o vídeo, viu que isso daqui ficou incandescente dentro do fogo e depois a gente usou um óleo para dar um banho. Por isso que ficou uma coloração diferenciada. Neste meio tempo, a gente deixou esfriar e a gente entrou com a lima. E a gente viu que a lima passa reto, ó. Então a lima não consegue comer aqui. Lembrando que essa lima, ela não é uma lima bastarda, porque a lima bastarda vai comer isso aqui de qualquer forma. Então não é interessante você fazer o teste com a lima bastarda. Então essa aqui é uma lima comum, que praticamente todo mundo tem em casa aí. A gente fez então o aquecimento dessa peça, colocamos no óleo e conseguimos então, ó, a dureza. Aí alguém vai dizer assim, ah, e quanto é que ficou duro, quanto é que... Bom, honestamente a gente não sabe, não temos essas informações. Por quê? Para ter essas informações, teria que fazer um teste de dureza e um monte de coisa, e são todas ferramentas que a gente não tem disponível no momento. O que a gente tem é o quê? É uma lima. Só que de acordo com este comando aqui, ó, que ele segue a mesma ideia, a lima também não come. Só que este aqui, a lima estava entrando nele. Por isso que eu fui atrás de fazer uma têmpera, de ver o que que a gente poderia fazer para deixar ele mais duro, porque imagine, você coloca esse comando lá. O comando roda 2 dias, 3 dias, 5 dias, e aí derrete tudo.
trabalho, tempo perdido. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas é um comando cópia e tal. Deveria ser bom, exatamente, deveria ser bom. Só que aqui, ó, tem uma marca de solda. Isso aqui era uma solda, tinha uma casca fina aqui. Tem essa marca aqui, ó. E aí o que que aconteceu? Quando a gente foi passar a escova de aço aqui, saiu. Tinha uma capa feita com solda. Então a têmpera expulsou esse material que estava mal soldado. E por que que eu estou falando isso? Porque esse comando aqui eu comprei ele. Tá? Esse comando aqui não é um comando que está sendo de endorse. É um comando que foi pago. Então eu posso falar mal, eu posso falar bem, eu posso falar o que eu quiser. E o que que aconteceu então? Com a têmpera soltou isso aqui. Ficou aqui só a marca da solda. Só que olhando assim, é quase igual, né? No visual é quase igual. E esse aqui é um originalzinho que eu tenho aí, que tá bem bom. Esse aqui ele não usou bem pouco. Tem esse risco aqui, que é bem parecido com esse aqui. Então eu não sei se tem alguma situação aí de material, ou sei lá. Mas enfim, o que que acontece? Esse aqui, a gente vai poder ver algumas situações. Por exemplo, a dureza do material ficou igual. A lima não entra. A lima não entra. Tão fácil. Ainda tem uma sujeirinha aqui ainda da têmpera, que vai ser limpado. Esse aqui mesmo é uma sujeirinha que tem aqui, que precisa ser limpado. Daí quando você passa a lima, aí a lima limpa. Mas, que nem por exemplo aqui que foi limpado, aqui que foi limpado, não tem mais essa questão. Só que aqui e a ponta é onde está fixado no motor. Isso aqui vai rodar assim. O ponto fraco sempre é aqui. Tem vídeos já aí no canal de tuchos que foram comidos pelo comando e tem comando que foram comidos pelos tuchos. Isso acontece? Infelizmente acontece. Aqui, ó, nessa ponta, a mesma coisa. A lima, ela passa reto. Se for ver, é praticamente o mesmo barulho. Só que nada acontece com a lima na peça. Então isso a gente entende que de dureza está parecido. Por outro lado, o que que acontece? Conservando o came para baixo e este came também para baixo, a gente tem aqui algumas diferenças na posição dos cames. Porém, tem umas questões assim. Esse came ele é muito maior do que esse aqui. Algumas diferenças começam assim. Essa partezinha aqui, ela dá 3.7. Essa aqui 1.9. Não vai ser números precisos, mas só para vocês entenderem algumas diferenças. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Bem aqui eu tenho 26. E aqui eu tenho 31. A princípio, tudo aqui é maior. Aqui eu tenho 24.9. Aqui eu tenho 25. Mas às vezes, dependendo da forma como faz aqui, ele também fica com 24.9. Mas é visível que aqui é um pouquinho maior. Outra coisa, aqui também 24.9. E aqui
24.9. 24.9. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Provavelmente está um pouquinho para cima. Lembrando que isso aqui não é uma ferramenta precisa. Outra coisa. O levante aqui. Desse aqui. (38.9). O levante desse aqui. 35.1. Lembrando que esse aqui é um comando cópia. Só que tudo nesse aqui é menor do que aqui. E esse aqui é um original da VW. Uma outra coisa. Usando como referência esse ponto aqui para cima, que aqui ele vai ficar para baixo. E eu pegando aqui também, mesma situação, para cima com esse ponto para baixo. Colocando aqui. O mais reto possível que eu consigo. Vamos ver aqui. O que acontece? A impressão que dá é que ele é mais pontudo para cima em relação a esse aqui. Esse aqui ele é quase mais reto na horizontal e esse aqui ele é um pouco mais para cima. E também tem um câmbio um pouco menor. É por isso que esse aqui, a graduação dele é maior. Mas o levante aqui, ele é menor. Esse aqui, o levante é maior, só que a graduação é menor. E o porquê disso? Por exemplo, esse aqui, eu não consigo nem ver a ponta aqui dele aqui. A ponta está mais ou menos nessa direção aqui. A ponta desse outro aqui, ela quase aparece aqui, ó. Enquanto essa aqui está bem para baixo. Então são diferenças bem, eu diria, mínimas. Até então. Agora eu vou tentar deixar reto aqui, para a gente poder ver a comparação. As impressões que dá é que a diferença, esse aqui é um pouquinho mais deslocado que o outro. E esse aqui tem como se fosse uma emenda aqui. Então temos aqui algumas diferenças em relação de um comando para o outro. Agora, esse comando aqui ele apresenta dureza que o outro não tem. Aqui ainda pede para usar outros tipos de óleo e um monte de coisa. Mas espera lá. Você vai colocar o custo desses negócios de óleo aqui, que eu estava vendo uns aí na internet, chegando a R$ 200. Aí você vai misturar no óleo. Se fosse para usar uma vez, eu acho que estaria ok. Só que aí pede para fazer isso várias vezes. E aí começa a ficar caro. Começa a não valer a pena do ponto de vista de quem vai colocar isso aqui e vai querer que tenha uma durabilidade de pelo menos 1 ano ou 2. Só que quando você vai fazer um teste de lima, você vê que é fraco. É bem fraco. Agora, se a lima aqui, sem esforço nenhum, um esforço da mão mesmo, o negócio já está gastando, você imagina lá no carro. Então, por isso que eu resolvi fazer a têmpera. Agradeço ao Luiz Castro por aceitar fazer o experimento, porque é um experimento. E a gente chegar nisso aqui, ó. Pra gente chegar nisso daqui, sem ele não seria possível. Folga de válvulas 30 é uma coisa que eu não concordo. Mas em todos os casos tem aí o mapa do comando. Para mim poder ver se de fato tem isso aqui que está falando, eu tenho que ter
o enquadramento. Aí com o enquadramento eu vou conseguir saber se de fato é isso aqui tudo mesmo. O que eu já começo a acreditar que não é bem exatamente o que está aqui. O 9 de levante, aqui por exemplo, se a gente for pegar aqui, ó, 12,3. onze ponto um. Ou seja, tudo que nós temos aqui é maior. E aqui é um pouquinho menor. O que mais muda é a posição desse câmbio aqui. Se a gente pegar essa linha, tem uma linha aqui, ó. Eu fiz uma marcação de caneta aqui na linha. E no câmbio da ponta, a linha passa aqui, mais ou menos nessa direção aqui. Assim. Considerando a linha passando aqui. Já nesse outro aqui, que é o 290, a linha ela vem aqui e passa nessa direção aqui. Ver se consigo deixar bem retinho. É isso que acontece. Se essa linha for alguma referência, então esse aqui a linha passa mais à direita e esse aqui ela passa mais à esquerda, quase no topo do comando. Claro que para a gente ver graduação bem certinho, teria que fazer um enquadramento, mas por enquanto isso aqui é mais um bate-papo sobre o porquê que foi feito a têmpera no comando, uma vez que a gente compra e deveria vir já pronto. Só que não foi o caso. Então o que que acontece? Você pode comprar qualquer comando, só que é interessante você estar atento a essas coisas, que pode ter um material mais mole e aí vai dar problema. Porque quando a gente compra um comando, a gente imagina que ele já venha pronto. A gente não quer ficar fazendo remendo em peça nova. Se o tucho não tem dureza, ele derrete. Se o comando não tem dureza, ele derrete. Então, diante disso, foi procurado uma forma alternativa. Aí, às vezes, alguém vai lá no comentário, ah, mas não é correto. Sim, a gente sabe. Só que você tem um material que ele não é tão duro com a lima, que eu estou fazendo assim, uma lima manual, a lima já está comendo o material, você imagina no carro. Aí, um comando desse aqui, normalmente vai precisar do quê? Molas mais duras, vai precisar de varetas de aço, e aí vai acontecer o quê? E não vamos nem entrar no mérito da folga zero, se a folga zero que vai comer o comando, enfim. Então aí você tem uma mola mais dura pressionando aqui. Claro que vai dar problema. Agora, você compra um comando 290 graus para você usar uma folga de válvula de 30 centésimos, eu não vejo lógica. E não precisa você concordar comigo, mas eu não vejo lógica. Isso aí vai ter que funcionar com a folga mais apertada possível para copiar bem isso daqui, para manter aqui o levante da válvula, já que eu não tenho um levante tão grande igual aqui, para ter aproveitamento, porque se for para eu colocar um comando desse aqui, 290 graus, para ele ter um comportamento igual a esse aqui, o que eu estou fazendo da minha vida? Não compensa. Tudo bem que um comando desse aqui foi pago, na data em questão, foi pago 395.
E não adianta você ir lá no comentário daqui 6 meses e falar, ah, não, mas 395 eu não pago o comando. Não, aqui foi pago esse valor. Hoje eu não sei quanto é que tá. Que já tem uns dias que foi comprado. Estou dizendo isso na data de hoje. Então assim que o vídeo subir, é a data em questão que este comando ainda estava por 395. Comando cópia 290 com 112 de overlap. Tá bom? Só que qual foi a questão? A gente fica procurando problema e a gente encontra, né? Então tem aí as questões em relação à dureza do material, que eu achei bem mole. Aí de novo, considerando a linha, a emenda do comando, que é aquela emenda que tem aqui, considerando ela verdadeira, já que ela passa aqui pelo meio dos dois, aqui também, considerando ela verdadeira, colocando o comando aqui assim, a gente vê essa diferença. Esse aqui está mais no centro e esse aqui está um pouco mais para a lateral. Nesse caso aqui agora mais à esquerda e esse aqui um pouquinho mais à direita. Considerando aquela linha. Se consigo posicionar aqui mais perfeito e é isso. Se essa linha tiver alguma referência, é isso aí. Meu agradecimento fica para o Luiz Castro, lá da Cutelaria Castro. Se você quiser ter alguma faca personalizada, eu posso passar o contato dele. Talvez um dia desse que eu for lá eu vou mostrar algum dos produtos dele. E a gente conseguiu então, usando uma forja de faca, fazer aí uma têmpera no comando de válvula. Por isso que eu fiz isso. Alguém vai dizer, ah, mas isso não é usual, isso não sei o que. É verdade. Só que o que acontece? Agora a gente tem um material mais duro do que tinha antes. Apesar de que tudo aqui é menos do que no original. Esse aqui não é bem um original, porque não tem nem o símbolo da VW. Mas deve ser um paralelo aí. SB, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o nome. Esse aqui tem, mas é só para enfeite. Porque quando eu comprei, estava bem específico que ele é um comando feito em cima de um comando. Eu não sei se aqui é colocado solda, não sei, mas de ter sido feito com solda. Diferente desse aqui que parece ser já um eixo diferenciado, muda algumas coisas. Isso aqui, mais pequeno, provavelmente vai dar algum problema lá na folga da válvula. Provavelmente a vareta vai ficar mais para dentro e aí vai ter que ficar ali o regulador um pouco mais adiantado. Tem mais isso aqui ainda a ser pensado. Ou talvez você vai ali onde vai o balanceiro e gasta ali para poder ficar não tão avançado o parafuso de válvula. Então, que a diferença aqui, volto a dizer, não é tão grande. Aqui com 3,4 e aqui com, pegar bem aqui no meio, 1,9. Então, algumas roscas no parafuso ele vai ficar mais adiantado. Aí vai ter que usar o parafuso 8x31 para ele poder ficar mais avançado para poder regular. Talvez o original, que é um pouquinho mais curto, talvez não dê. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.